E aí, turma, vamos falar hoje sobre o tempo? Quase tudo é temporal, temporal porque está sujeito ao sujeito chamado tempo, que é mais que momento, que não se confessar, pois não sente culpa de nada. E aí, galera, vamos falar de Crombie, uma banda de Niterói com o vocalista e compositor Paulo Nazaré. E hoje nós vamos falar sobre a música Sobre o Tempo. Ah, eu sei, tem várias músicas com esse título, mas só que, ó, o jeito que o Paulo Nazaré falou sobre o tempo é de arrepiar. É interessante quando o Paulo Nazaré fala de Crombie e coloca a participação especial de Gerson Borges, porque eles fizeram depois uma música chamada Hoje. E ela diz assim: hoje porque só tenho hoje, hoje aqui, agora e o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque amanhã sei que Deus cuidará. Ou seja, eu vou pensar no instante de agora. Mas nessa música temporal, sobre o tempo, ele fala uma coisa totalmente diferente. E olha que interessante, sendo que hoje foi feito depois dessa música sobre o tempo. Olha só. Ele fala assim, ó, quase tudo é temporal. Ah, meu Deus, está falando de chuva? Não, vamos pensar primeiro no título. Sobre o tempo, pode ser uma música sobre o tempo, que está falando sobre o tempo, mas também está falando de algo que está acima do tempo. E aí a música começa com esse verso: quase tudo é temporal. Ou seja, nem tudo é temporal. Existem coisas que não são temporais. Ué, mas o que é temporal? E aí ele já explica: temporal porque está sujeito a sujeito chamado tempo. Opa! Então, tudo que é temporal é aquilo que está sujeito ao tempo. Temporal porque está sujeito. E eu gosto muito dessa explicação usando a palavra sujeito. Quando a gente faz uma análise sintática, a gente pensa em sujeito e predicado. E aí, o sujeito é aquele que age. Por que o sujeito se chama sujeito? Porque todo sujeito é sujeito a algo. Ou seja, o menino atravessou a rua. Quem é o sujeito? Menino, beleza. Mas o menino, por mais que ele teve a ação de atravessar a rua, ele foi o grande protagonista dessa oração. Quando você fala que o menino é sujeito, significa que apesar da gente fazer todas as nossas ações, nós estamos sujeitos a algo. Né? Olha que interessante como a gramática trabalha tanto com essa questão filosófica. Ah, então não existe livre-arbítrio? Não vou responder essa pergunta, mas olha só. Se o menino atravessou a rua, ele está sujeito a alguma coisa que está do outro lado da rua, ele está sujeito a alguma coisa que está desse lado. Ele, por mais que ele acredita que tomou uma decisão por si só, existe aí várias coisas que colocaram ele antes para ele falar assim: eu vou atravessar a rua. Então olha só, temporal porque está sujeito. Olha só. E aí também é interessante que o tempo não tem sujeito. Quando você fala assim, tem 5 anos lá que eu não vejo que eu não vou ao cinema. Nossa, até parece. Mas vamos lá, tem 5 anos. Aí eu falo assim, nossa, faz 5 anos, ou fazem 5 anos, que eu não vou ao cinema. A resposta correta é, faz 5 anos. Aí você fala, por que faz se são 5 anos? São 5, é mais de um? Aí eu respondo, porque essa oração não tem sujeito. O tempo não tem sujeito. Então,
temporal porque está sujeito a um sujeito chamado tempo. Aí nessa frase, olha que bacana o que o Paulinho fez aqui, olha. O tempo agora ele é um sujeito. Ou seja, o tempo ele não está sujeito a nada? Não. Aqui o Paulinho está falando, quase tudo é temporal. Existem coisas que não são temporais, tem coisas que não estão abaixo do tempo. E o tempo é sujeito. O tempo é sujeito a algo. E aí, quando a gente fala sobre isso, vamos pensar na mitologia grega. Aliás, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha só o próximo livro que eu vou ler. Aliás, eu estou lendo agora 1984 e O Mundo de Sofia. Depois de eu ler esses livros aqui, eu quero muito ler sobre esse livro aqui, para não ficar falando um monte de coisa sem ter estudado a fundo. Mas vamos pensar aqui, ó, sobre como que a mitologia grega fala sobre o tempo. Primeiro, um deus chamado Caos. O cara que cai, e ele fica assim, nossa, tô caindo, cara, tô caindo. Eternamente uma queda. Então, foi interessante que depois surgiu Hera, a deusa da terra. Então, opa, que bom, agora tem um lugar para onde eu me esborrachar. Só que ele ainda está sempre caindo. Esse é a sua eterna condição de caos, porque depois que ele se esborrachar e morrer, acabou o caos. Então, para ele ser o caos, ele tem que estar lá nessa queda eterna. Depois foi feito o firmamento, paraná. Depois jogaram os bingolim lá no mar e fizeram o mar, paraná. Tá. Teve um deus aí também bem no comecinho, que era o deus Cronos. Cronos é o deus do tempo. E esse deus é um deus que ele vai comendo tudo. Perceba então, olha que interessante. Antes do deus Cronos, já existiam coisas que não estavam, que já viviam muito bem sem ter essa coisa de tempo. O Cronos é interessante porque ele é um devorador. Tudo que ele passa, ele vai comendo, e essa é a ideia de tempo. O tempo, ele vai se acabando, ele vai acabando com tudo conforme ele vai andando. Olha só que interessante. Eu sou uma pessoa totalmente é muito forte, mas eu não sou a mesma pessoa que era no início desse vídeo. Ou seja, se eu sou uma coisa que não é mais, e que eu sou não vai ser mais, e a gente pensa que eu só posso ser aquilo que eu sou, porque se eu sou e deixar de ser, significa que eu não sou. Então, todos os seres temporais não são. Eu não sou aquilo que eu sou, porque o que eu sou vai deixar de ser. E o que eu sou, então eu não sou, né? Os seres, se a gente vive, se nós somos temporais, se nós estamos vivendo nessa condição, porque somos o que somos, debaixo do tempo, nós não somos. E aí, vamos voltar para o texto aqui, ó. Quase tudo é temporal. E é temporal porque está sujeito. Nós somos sujeitos ao tempo. Então, no início do... quem você é? Eu falo assim, olha, eu sou aquilo que no início do tempo era aquilo, mas agora eu sou isso, mas agora já é o outro agora, então aquilo que eu disse agora eu não sou mais. E nós estamos vivendo nessa perdição de sermos quem somos para sermos outra coisa.
Interessante que o tempo, agora vamos falar de Santo Agostinho. O tempo é uma coisa muito paradoxa. Tipo assim, como que o Paulinho fala sobre isso quando ele tinha lá os seus 20 e poucos anos, cara? Tipo, eu não entendo isso ainda, de verdade. Eu quero estudar muito sobre o tempo, mas eu não entendo. Porque, olha só, aquilo que é só é o que é porque né, porque sempre vai ser. Aquilo que é e deixa de ser, então não é. Porque deixou de ser para ser outra coisa. Então, se é outra coisa, não é aquilo que é. Beleza, estamos entrando num balago bom. Mas, olha só que interessante. Eu gosto de falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho, não vou falar que é meu filósofo, não é meu filósofo favorito, mas é o filósofo que eu mais quero estudar. Que ele me impressiona muito. Eu sei que muita gente vai falar assim, cara, era medieval, era das trevas. Gente, era das trevas. Trevas é a sua cabeça, cara. Se você soubesse a riqueza que tem a filosofia nessa era, cara, você não perderia seu tempo falando essas coisas. E o Santo Agostinho, ele levantou algumas questões que as pessoas falaram assim, cara, né? Porque assim, ó, vamos pensar no Platão, que é bem antes da era medieval. Ele fala da caverna, tá, papapá. Então, olha só que interessante. A gente está vivendo aqui, vendo as sombras, né? Então, você não está conhecendo o Lênio de verdade, você está conhecendo a sombra do Lênio. E porque quem é realmente o Lênio, se o Lênio for alguma coisa, ele está no mundo das ideias. E não está aqui. E as coisas que estão no mundo da ideia são atemporais. Elas não estão presas ao tempo. Tá? Agora, então olha só que interessante, né? O tempo é sujeito a algo, segundo o que Paulo Nazaré escreveu. É sujeito a quê? Veja só, vamos voltar a falar do Santo Agostinho, que eu nem falei do Santo Agostinho, só comecei a falar e abri um parênteses e não voltei mais. Ele coloca assim um abacaxi na nossa mão para falar assim, descasca, porque se tudo é aquilo que é não pode ser o que não é, o tempo ele entra numa questão muito louca, porque assim, eu só posso deixar de ser o que sou no momento em que eu sou outra coisa. O tempo ele rouba toda essa regra da filosofia. Né? Você é aquilo que você é, o tempo, né? Eu sou o segundo. Mas você vai deixar de ser não no momento em que surge outra coisa, mas vai surgir uma outra coisa que vai ser você, e você não é mais aquilo que você é, mas o tempo é tempo. O tempo é atemporal. O tempo não está sobre o próprio tempo. Mas para o tempo existir, ele precisa deixar de ser a cada instante para ser outra coisa. Como que a gente explica isso? Como a gente explica isso? Bem, vamos continuar. Então, olha só que desgraça que é a vida nesse ponto de vista, porque tudo que é deixa de ser para ser outra coisa e a gente precisa se prender em alguma coisa, a gente precisa, né? Aí ele continua, o Paulinho, né? Que é mais que momento que não se confessa, pois não sente culpa de nada, não vê minha pressa em displicente caminhada. Tá, vamos lá, aqui, ó. O tempo, né? O tempo, porque está sujeito a um sujeito que se chama tempo. Esse tempo é muito mais do que um momento, é muito mais que um instante. E esse tempo, ele não sente culpa das coisas, de estar destruindo.
né? E por conta disso ele não se confessa, falando assim, olha, eu pequei, eu destruí aquilo que era para deixar de ser e não é mais, porque ele entende então que esse tempo, a função dele, a razão dele existir é realmente de destruir as coisas que são temporais para tornar outra coisa, enquanto os seres atemporais não estão abaixo desse tempo. Depois, né, não vê minha pressa, em displicente caminhada, segue a pé caminhando. Olha só que interessante. O Paulinho, que falou com o Gerson Borges, que hoje, porque só tem o hoje aqui, agora e o já. Agora, ou melhor, antes ele tinha falado outra coisa. Ele tinha falado, eu tenho uma pressa, eu quero que aconteça uma outra coisa. E eu sou uma pessoa que está abaixo do tempo, então as coisas só vão acontecer no momento em que o tempo deixar que isso aconteça. No entanto, a grande culpa não é da destruição dessa caminhada, mas é porque ele é lento. Tem muita coisa, tipo assim, tá assim, eu quero que seja assado. Mas até o assim virar assado, tem que acontecer isso. E o tempo vai passando, e vai andando devagarzinho. A gente não sabe mais o que fazer. E aí, e ele fala que deve ser por isso que o tempo demora, porque ele está simplesmente caminhando. O tempo tem o seu próprio tempo. E ele cansado fala, pô, esse tempo parece que tá brincando, pensando que esse tempo não tem hora, porque eu tô muito ansioso para acontecer esse negócio. O que que ele quer? O que que ele quer? Aí vem a parte que o Gerson canta. O tempo que vivo aqui, o tempo de agora, o tempo que eu vivo aqui, o tempo de agora é o tempo de hoje. O tempo que está por vir, que vem assim demora. Ou seja, Paulinho e Gerson acreditam que haverá um tempo que eles não estarão abaixo do próprio tempo. Lembrando que o tempo é sujeito a outra coisa. Então, o tempo que eu vivo aqui, o tempo de agora, o tempo que está por vir. Então, ele compara, ó, tem esse tempo, mas eu estou querendo um outro tempo, o tempo que há de vir. E esse tempo eu quero que ele venha sem demora. Que tempo que é esse? O tempo em que eu não vivo mais aqui. Não é mais o tempo de agora, mas é um tempo em que eu digo que eu estou vivendo acima do tempo, ou sobre o tempo, ou o tempo não vai mais dominar a minha vida como ele acontece. Cara, como que o Paulo faz uma coisa dessa? Muito bom, cara, muito bom. Eu sei que o Paulinho ele não curte quando as pessoas ficam perguntando para ele, foi isso que você quis dizer, que não sei o que lá. Ele fala assim, não, eu faço a minha poesia, toco, tá, e a interpretação está na mão de vocês. Quando eu conheci esse som, eu vi um monte de estudante universitário lá falando, pô, muito bom, muito legal a letra, e eu pensei, nossa, eu sou muito ignorante, porque eu tô ouvindo essas coisas, eu não tô entendendo tanto essa profundidade que a pessoa fala, nossa, que louco. Mas agora eu entendi desse jeito. Como o Paulinho gosta de deixar aberto para uma galera entender, eu quero pedir para vocês, então, colocar nos seus comentários como é que vocês interpretam a canção Sobre o Tempo. Quase tudo é temporal. Falou, gente.